Bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro de hoje, nós vamos continuar falando sobre símbolos de fé. Então, nosso tema de hoje, continuando a nossa série de estudos sobre símbolos de fé. E você lembra que símbolos de fé são documentos teológicos, são documentos que representam uma síntese das doutrinas, uma síntese dos fundamentos que nós cremos como povo de Deus, como igreja reformada que somos, a Igreja Presbiteriana das Américas, como faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós assumimos uma confissão reformada. E aqui, nos símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a Confissão de Fé de Westminster. A gente já tem conversado sobre a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que tem sido objeto do nosso estudo, tá bom? Então você que está chegando aí, tá vendo que já tem gente aqui acompanhando o estudo com a gente nesse domingo, nesse encontro da Escola da Palavra. Eu queria que você desse aí o seu joinha, né? Curte aí o vídeo, porque o YouTube ele vai reconhecer a relevância desse estudo, a relevância desse conteúdo a partir das interações, das curtidas. Dá um oi aí, diz se você está me ouvindo bem, se você está escutando bem, está me vendo bem aí nesse início aqui do nosso encontro, se a imagem está chegando bem para você, se você está conseguindo aí me acompanhar, ok? Dá um oi aí, dá um bom dia, diz de onde você está acompanhando a gente. Eu sei que tem gente de fora do Rio de Janeiro, gente de todo o Brasil aí acompanhando os cultos, os eventos da Igreja das Américas, e a gente agradece muito a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus porque mesmo diante desse quadro que a gente vive ainda de um certo isolamento social, nós já temos começado a fazer os cultos presenciais com um número reduzido de pessoas, mas a realidade é que a gente não tem a oportunidade, né, de estarmos todos juntos aqui para podermos, numa classe presencial, fazer o estudo. Mas, graças a Deus, que nós temos os recursos agora tecnológicos e a condição de chegarmos até você através do YouTube, através do Facebook, através de redes sociais que nos permitem essa comunicação, esse canal de comunicação. E nós damos graças a Deus por isso, porque a igreja não para, a igreja não está paralisada por conta de qualquer circunstância, mas a palavra de Deus segue sendo proclamada, sendo ensinada, e nós somos gratos a Deus por isso. Então, dá o seu oi aí. Aqui, ó, já tem um monte de gente aqui, ó, de Marisa de Petrópolis, é isso? Marisa Petrópolis, bom dia, o som tá legal. Helena Rodrigues, Maria das Graças, família Bonardi aqui, ó, liguei agora, Deus abençoe a aula de hoje, amém. Deus abençoe cada um que está aqui conosco acompanhando, né, que aqui ao vivo interagindo. Quem vai assistir depois também tá ótimo, porque vai poder acompanhar esse conteúdo. Então, definindo o que nós vamos estudar hoje, nós estamos trabalhando aqui na Confissão de Fé de Westminster e nos catecismos. Então, nós vamos para o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Então, como eu sempre digo, Bíblias à mão, coloca aí as suas, né, ferramentas de trabalho, Bíblias à mão, e também aqui, olha, a Confissão de Westminster e os catecismos. Está aqui, olha, tudo à mão. Aqui está a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Então, eu vou usar essa papelada toda aqui hoje para a gente poder fazer a leitura e os comentários e a compreensão acerca desse tema de hoje, que é o capítulo 2. Então, pega aí a Confissão de Fé de Westminster, abra aí no seu capítulo 2, como eu já disse, se você tem o aplicativo, você pode procurar no aplicativo Bíblia Sagrada da Igreja Presbiteriana. Ali você tem o texto bíblico e tem os símbolos de fé. Então você vai poder acessar aí pelo seu celular mesmo, pelo computador, você pode acessar esse conteúdo, perdão. Eu gosto muito de imprimir e ler. Eu sou old school, né? Então eu gosto de ler o papel, eu gosto de marcar no papel, eu gosto de escrever e ler minhas anotações. Então, eu sou ainda old school. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui com vocês hoje o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster e também a gente vai usar
o catecismo, o maior e o breve catecismo, usando as perguntas. Então, as perguntas e respostas também vão completar aqui o nosso estudo nesse momento, nesse encontro. Essa é a primeira parte, ok? Então, é o capítulo 2 da Confissão de Fé, parte 1. Nós teremos outros estudos dando sequência a esse conteúdo que é impossível esgotar aqui num único encontro, e a nossa proposta aqui não é correr com esse conteúdo, mas apresentar minimamente o fundamento, o que é necessário e que a gente precisa entender aqui dentro da Confissão de Fé de Westminster. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe esse nosso encontro, que dirija os nossos pensamentos, que abra o nosso entendimento, nosso coração seja quebrantado para que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações. Senhor, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor abençoe a nossa jornada, que o Senhor ilumine os nossos olhos, desvende os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, ferramentas à mão, vamos lá, preparados aí? Então, capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, de Deus e da Santíssima Trindade. A Confissão de Fé diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, e tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, vamos parar aqui esse primeiro parágrafo aqui já é suficiente para um ano, pelo menos, aí de estudos sobre Deus. E eu quero fazer aqui uma rápida recomendação para você, tá? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Nós temos aqui no nosso canal da igreja outros estudos da Escola da Palavra. Então, se você pesquisar aí na Escola da Palavra, no canal da igreja, se a equipe o nosso time de comunicação puder, pode até colocar os links aqui, né? Peço aí ajuda aos nossos grandes as irmãs e irmãos que têm trabalhado na comunicação, que nos apoiam aqui, que coloquem aí o link dos estudos. Nós temos já aí registrados no nosso canal vários estudos sobre Deus. Então, os atributos de Deus, nós já temos aí várias aulas gravadas, estão no nosso canal, foram ministradas durante o ano, então você pode acessar, e aí você vai ter um conteúdo muito mais amplo. Então, eu não vou repetir esses conteúdos agora, não vou agora investir tempo nisso, mas o objetivo aqui é estudar os fundamentos da Confissão de Fé de Westminster. Então, o que eu recomendo a você? Depois, olha aí no nosso canal, e aí eu te convido a maratonar. O povo faz maratona de séries na Netflix, né? Então, aqui no canal da Igreja das Américas, tem um conteúdo muito melhor que a Netflix, que a Amazon Prime, qualquer tipo desses canais aí. Nós temos muito conteúdo bíblico, nós temos pregações, né, do reverendo JR, reverendo Homer, reverendo Moisés, e vários estudos aqui da Escola da Palavra que estão no canal. E eu quero chamar a atenção especialmente para a Escola da Palavra, quando você vai encontrar lá, você pode procurar aí, vários estudos sobre Deus, atributos comunicáveis, incomunicáveis, diversas questões que nós já tratamos, estão aí registradas no nosso canal. Então, para você que quer aprofundar mais o tema, eu vou conversar aqui sobre essas questões, mas que você quer aprofundar mais o tema, você vai ter estudos dedicados a isso já no canal aí da nossa escola, aqui no canal da Igreja das Américas, em outros estudos da Escola da Palavra. Combinado, então? Então, eu recomendo que você acompanhe depois, abra esses estudos e possa fazer aí a sua
também o seu aprofundamento, tá bom? Porque como nós já temos esse material pronto, já está disponível, então não acho interessante agora repetir todo o conteúdo, seria uma repetição do que já existe, então eu recomendo aí depois você pesquisa no canal que você vai encontrar esse conteúdo sobre Deus, sobre os atributos de Deus, isso vai ajudar bastante aí no seu aprofundamento, no seu direcionamento. Mas voltemos aqui a confissão de fé, porque ele diz aqui, olha, há um só Deus vivo e verdadeiro, há um só Deus vivo e verdadeiro. E eu quero usar aqui o Catecismo Maior de Westminster para a gente, através de perguntas e respostas, provocar aqui esse conteúdo, provocar essa interação no conteúdo. Olha, tem a Marcele, a Vânia, todo mundo acompanhando aqui com a gente também o estudo de hoje. Então, veja, lá no Catecismo Maior, na pergunta 6, que é o link entre o tema do capítulo 1 e o capítulo 2, capítulo 1 foi da Escritura Sagrada, que nós já estudamos, foi muito bom aquele estudo, muito proveitoso, e diz assim, o que revelam as Escrituras acerca de Deus? Que revelam as Escrituras acerca de Deus? E a resposta da pergunta número 6 do Catecismo Maior é, as Escrituras revelam o que é Deus, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer saber quem é Deus, a resposta está na Sagrada Escritura, a resposta está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o registro daquilo que Deus quis revelar para nós, então não adianta nós buscarmos especulações e nós criarmos teorias sobre Deus, abandonando o conteúdo, a fonte que é a palavra de Deus. A nossa fonte é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conseguimos conhecer sobre Deus, sobre os seus atributos. Então, tudo que está escrito, tudo que a teologia produziu sobre Deus, eu digo a boa teologia, a teologia bíblica, a teologia sistemática com a base fundamental na Bíblia, ela escreve a partir da Escritura. O teólogo, ele traz aqui, é claro, sistematização do pensamento, mas tudo a partir da Escritura. Ele não pode criar nada que não esteja na Escritura. Apesar de alguns temas serem bem difíceis, mas a base é a Sagrada Escritura. Olha o Andrezão aí, André Miranda. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo aí, participando do estudo aqui com a gente. André Miranda aí, diretamente, Itaipuaçu, Andrezão, lá de Niterói, né? Diretamente lá da região oceânica. André Miranda está com a gente aqui. Então, vamos lá. No Catecismo Maior, então, eu queria convidar você a fazer a leitura de alguns textos que são sugeridos aqui pela resposta à pergunta número 6 do Catecismo Maior. E você vai perceber que os documentos, obviamente, eles interagem entre si, eles dialogam, até porque a confissão de fé é a sistematização, e os catecismos são um instrumento aqui de ensino, né? Para que a gente possa, através de perguntas e respostas, fixar esses conteúdos. Então, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você lembra que passagem é essa aí? Você lembra que momento é esse aí? Esse é o momento do batismo de Jesus. Então, quando a Escritura revela, aqui na resposta da pergunta número 6, as Escrituras revelam o que é Deus, quantas pessoas há na Trindade, os decretos de Deus e como ele os executa. Então, vamos lá. Aqui, olha, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas essa manifestação, essa expressão descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por que esse texto aqui... Perdão. Por que esse texto aqui é importante? Porque ele revela, ele evidencia as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, que você escuta, né, aqui no texto, a voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então essa voz é a voz do Pai.
você tem o Filho saindo da água do batismo, sendo batizado ali naquele momento por João Batista, e o Espírito Santo descendo do céu como pomba. Então, essa manifestação aqui das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, e esse tema é um tema muito importante, é fundamental para a fé cristã. Aqui, olha, o André está dizendo, Itaipuaçu, Maricá, é isso aí, ó, está lá diretamente dessa região, Maricá, passei muitas férias aí em Maricá, tá, o André? Tá aqui a Edna, presente, Edna, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe sua vida, acompanhando a gente aí de São Lourenço, é isso? São Lourenço, Minas Gerais. Veja que a Igreja das Américas está espalhada pelo mundo todo aí, pelo Brasil inteiro, e aqui acompanhando aqui com a gente, trabalhando aqui nesse estudo da Escola da Palavra. Beleza, vamos lá. Então, Mateus capítulo 3, 16 e 17 revela aqui para a gente, mostra aqui para a gente essa manifestação de três pessoas. Veja, não são três deuses, há um só Deus, mas esse Deus é plural, ele se revela em três pessoas distintas, que coexistem eternamente como um só Deus. Isso é um mistério para a gente. Por mais que as pessoas tentem usar de figuras, de representações, de imagens, qualquer representação humana é insuficiente para definir o que é a Trindade Santa, o que é o chamado Deus Triuno, a Triunidade. A gente é incapaz de alcançar esse conceito plenamente. Mas, mesmo que a gente não tenha a capacidade intelectual e espiritual de entender, de compreender na plenitude o que é a Trindade Santa, nós cremos, nós recebemos pela fé essa verdade que a Bíblia nos traz. Então, a gente tem aqui, né, nesse texto de Mateus, a manifestação de três pessoas. Cuidado, porque existem concepções equivocadas, por exemplo, o chamado sabelianismo, também, ou modalismo, né? Essa percepção equivocada, que já foi enfrentada na história da igreja, essa questão já foi superada, afirmava que, na verdade, era um só que ele se apresentava como se ele mudasse de papéis, né? Por isso que modalismo, não, Deus se apresenta no modo pai, né? Deus se apresenta no modo Filho, Deus se apresenta no modo Espírito Santo, mas na verdade seria como se fosse a mesma pessoa se disfarçando ali de maneiras diferentes. Essa é a ideia do modalismo ou sabelianismo, né? Porque essa ideia foi concebida na época por Sabélios. Então, mas essa visão foi superada. Nós cremos em três pessoas distintas, elas não se confundem, elas coexistem, e essas três pessoas, nessa comunhão eterna da Trindade, formam um só Deus. É um só Deus revelado em três pessoas. Não são três modos de Deus, né? Como diz o modalismo ou sabelianismo, mas nós cremos dessa maneira através daquilo que foi revelado na Escritura Sagrada. Então, vamos em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Volta lá no Antigo Testamento, para a gente recordar aqui o capítulo 6 de Deuteronômio, ele trata aqui do Shemar, né? Shemar, quando aqui se mostra o fim da lei, a finalidade da lei, que é a obediência. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, na repetição da lei, se diz assim, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a Escritura ensina que há um só Deus. A Escritura ensina que há um só Deus. É claro que no Antigo Testamento, essa visão do Deus único, e é claro, em confronto com o politeísmo, em confronto com diversas concepções da época, né, que predominavam, era um período politeísta, né? Como hoje também nós vivemos um tempo em que as pessoas elas são politeístas, nem sabem disso, porque elas adoram o dinheiro, elas adoram o corpo, elas adoram pessoas, elas adoram várias coisas, adoram o Estado. Então, no fundo, as pessoas continuam politeístas, adorando a vários deuses, a vários ídolos. Essa é a realidade que nós vivemos ainda hoje.
Mas o que a palavra de Deus ensina, prega, é a existência de um só Deus, né? Há um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o termo usado no Antigo Testamento para Deus sempre foi usado aqui um termo plural. Então, quando se fala de Elohim, o texto bíblico no Antigo Testamento se refere a Deus como Elohim. Elohim tem um significado plural. Então, é uma unidade plural, é uma unidade complexa. Isso é muito importante. Lá no início, no Gênesis, né, quando nós temos a obra da criação, nós vemos ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ora, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, né, é como que estivesse ali a ideia, né, como se tivesse a representação do texto, como se fosse uma galinha chocando ali os seus ovos. Então, o Espírito de Deus pairava, chocava, né, essa ideia ali do texto, sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, aqui você tem o Deus Criador, o Pai. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus, na criação, pairando, né, chocando, pairando sobre a face das águas. E o Verbo de Deus, disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, aquele que tem o poder de criar do nada, ex nihilo. Então, Deus cria do nada. Ele diz e acontece. Ele diz e vem a existir. Do nada, as coisas passam a existir através da palavra de Deus. Então, isso é retratado lá em João, no capítulo 1. O João, ele quando escreve no capítulo 1, ele faz um paralelo com Gênesis 1. Lembra lá de João 1? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e aí ele diz que com ele, né, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, existe um paralelo do texto aqui entre o Gênesis 1 e João capítulo 1, porque João quer mostrar que o verbo é Deus. O verbo é Deus, o verbo estava com Deus no princípio, então ele revela que a pessoa do Filho, o verbo que vem no tempo se fazer carne, habitar entre nós, mas o verbo que é Deus eterno, o verbo que faz parte dessa Trindade Santa e que estava no início na criação de todas as coisas. Você vai ver isso também em Colossenses, quando o apóstolo Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sejam tronos, principados, tudo foi criado por meio dele, e você vê ali mais uma vez, veja, em João e lá em Colossenses, quando Paulo se refere, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e nele foram criadas todas as coisas. Então, aqui mostra a presença, a atuação, a comunhão eterna da Trindade Santa na criação, e aqui é interessante que a confissão de fé de Westminster vai falar dos decretos de Deus também, é um tema que a gente vai depois conversar, que está no capítulo 3, os eternos decretos de Deus, é um tema muito interessante, já deixo aí já engatilhado para a gente já estudando, lendo sobre isso, falando dos eternos decretos de Deus, que é o capítulo 3. Então, voltando aqui para a confissão, há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. E aí eu recomendo, mais uma vez, vai lá no estudo que nós temos aí no nosso canal da igreja e procura infinitude de Deus, procura atributos incomunicáveis. Você vai encontrar um estudo sobre infinitude de Deus. Então, Deus é infinito, significa que não há limites para Deus, Deus não é limitado. E nessa infinitude, você vai encontrar a sua onipresença, a sua onisciência. Deus não tem início, não tem fim. A gente afirma isso, Deus não tem início, não tem fim. Quem criou Deus, né? Como é que Deus começou? Quando é que Deus iniciou? Isso não existe. Para a gente existe início, meio e fim. Para Deus não existe início nem fim, porque Deus é infinito e essa ideia de infinitude para a gente é incompreensível. A gente sempre tem uma referência temporal, a gente tem aqui uma ideia, né? Pensar em eternidade, pensar em infinitude para a gente realmente está além da nossa compreensão.
mas Deus é infinito, porque você não encontra início, você não encontra fim para Deus, e Ele é e sempre foi. Antes de todas as coisas, Ele é e sempre foi. Tá bom? Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto aqui, que é muito importante. Ele é um espírito puríssimo. Vamos lá em João capítulo 4. Abra aí, por favor, em João capítulo 4. Vamos lembrar daquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Vem comigo, então. Novo Testamento, João capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Enquanto a gente procura aqui na Bíblia, olha, a Deise está dando bom dia, Marisa, minha igreja do coração, Tiago Júnior, bom dia, irmãos. Então, bom dia para vocês aí que eu não tinha mencionado até agora, tá? Sejam bem-vindos aqui com a gente na Escola da Palavra. É uma alegria ter vocês aqui, irmãos, participando aqui desse estudo, e que Deus abençoe cada um, que Deus assim fortaleça cada um, nos dê crescimento espiritual. Falando aqui, olha, da mulher, do encontro de Jesus com a mulher de Samaria, Jesus responde para ela, né, nesse encontro, quando ela pergunta sobre adoração. Veja que essa é uma questão que o ser humano sempre levanta, né? Qual é a maneira certa de adorar a Deus? Qual é o lugar certo de adorar a Deus? Então, Jesus responde para ela, João capítulo 4, lá no versículo 21, ele diz assim, olha, disse-lhe Jesus, 4:21 de João, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E o versículo 24 confirma, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, veja, Deus não tem corpo, apesar de a Bíblia usar, muitas vezes, expressões antropomórficas. Então, o antropomorfismo é uma linguagem, uma figura de linguagem que atribui a Deus formas humanas. Então, a mão de Deus está sobre você, os olhos de Deus estão em todo lugar. Quando a Bíblia faz o uso dessa expressão antropomórfica, é para a gente compreender, não é que Deus tenha olhos e mãos, Deus é espírito. Então, ele não tem corpo, como nós temos, mas o importante aqui é que na linguagem, né, a Bíblia é como se Deus estivesse falando com crianças, que nós somos, né, nós somos pessoas humanas com limitações, e para a gente compreender determinadas interações de Deus, a Bíblia usa essa linguagem. Então, os olhos de Deus, os pés do Senhor, né, as mãos de Deus, debaixo de suas asas estou seguro, né, o Salmo 91. Deus não tem asa, minha gente. Deus não tem mãos, nem olhos, né, assim como a linguagem está usando de uma forma figurada o antropomorfismo para a gente poder compreender determinadas verdades. Ou seja, é como para eu ensinar para minha filha, para Clarice, né? Eu tenho que falar na linguagem dela aos 4 anos. Eu não vou trazer um conceito complexo que ela não vai compreender, não vai ter condições de compreender. Eu tenho que falar na linguagem dela para que ela possa acessar aquela verdade, conhecer aquela verdade, tá bom? Então, olha aqui, Deolinda, seja bem-vindo. Que bênção. A paz do Senhor, amo esse estudo da palavra, que Deus abençoe sempre. Amém, Deolinda. Bem-vinda aqui com a gente. A Andréia Aro está aqui também, bom dia. Vamos lá, vamos seguir. Então, percebeu? Deus é espírito. Mas tem um detalhe importante que eu não quero antecipar, que mais à frente nós vamos estudar o capítulo sobre Cristo. Então, mais à frente nós vamos ter o estudo específico sobre Jesus, sobre, aqui está o capítulo 8, tá? Sobre Cristo mediador. Então, a gente vai falar sobre a natureza de Jesus, né? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, a gente vai discutir um pouco mais essa questão. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Apesar de a gente afirmar aqui que Deus não tem corpo, Jesus ressuscitou em corpo.
Aqui tem uma outra questão que é interessante, que eu não vou aprofundar agora, eu vou deixar com gostinho de quero mais, a gente mais à frente vai estudar sobre Cristo, mas veja, Jesus Cristo, o verbo se fez carne, então Deus se fez homem, na pessoa do Filho, tá bom? Quando o verbo se fez carne, é Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, Jesus, né? Viveu aqui na Terra com um corpo físico. Jesus não era uma aparência, Jesus não era uma emanação, Jesus não era um fantasma. Jesus, né, teve corpo humano. Esse corpo de Jesus Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus Cristo foi crucificado, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou em corpo. E você vai ver isso no Evangelho de João, nos Evangelhos. Depois da ressurreição, ele vai se manifestar para os apóstolos, ele vai aparecer em vários momentos. Veja, a ressurreição, nós cremos na ressurreição de Cristo. E aí é o cuidado que a gente tem que ter, né, com algumas relativizações. Nós não podemos abrir mão de crer na ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele ressuscitou em corpo, um corpo transformado, venceu a morte. Você vai ver que Jesus come com os discípulos, ele parte o pão com os discípulos, ele caminha ali naquela jornada para Emaús com os seus discípulos, conversando. Ele não era um fantasma, mas é claro que ele não tinha mais o corpo limitado às condições de um corpo mortal. Então ele já estava revestido pela imortalidade. Isso é importante. E você sabe que Jesus foi elevado à destra de Deus. Eu sempre na minha vida cristã fiquei perguntando por que Jesus não ficou aqui na Terra, né? Talvez você já tenha feito essa pergunta, né? Por que Jesus não ficou aqui na Terra, né? Não seria legal se a gente pudesse conversar com ele aqui na Terra? Não, meus irmãos. Era necessário, e Jesus disse isso para os discípulos, era necessário que ele subisse, era necessário que ele fosse exaltado à destra de Deus. Isso, como eu falei, no capítulo 8 a gente vai conversar muito sobre isso, sobre o estado de humilhação e o estado de glória de Jesus. Ele foi exaltado à destra de Deus e ele disse para os discípulos, é necessário que eu vá para que eu envie o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é enviado pelo Pai, e quando Jesus vai elevado à destra de Deus, você vai ver isso em Atos, lá no início do capítulo 1 ali de Atos, né, quando os discípulos estão ali em contato com Jesus ressuscitado, e aí eles perguntam quando é que as coisas vão acontecer, quando é que o reino vai ser restaurado, e Jesus responde assim para eles, olha, não vos compete saber acerca de dias, vamos abrir o texto aí, é melhor abrir o texto, né? Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Abra aí, olha, Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. A gente se empolga, né, com esse tema e acaba que quer falar direto, mas vamos ler o texto aí, confere comigo o texto. Diz assim, olha, começa no versículo 6, tá? Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, então Jesus ressuscitado, conversando com seus discípulos, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Aí Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí ele diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha o versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então veja só, esse momento aqui de Atos, aqui no capítulo 1, versículo 9, você tem a ascensão de Jesus. Jesus, diante dos olhos dos discípulos, ao proferir essas palavras, aqui é um reforço da grande comissão, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, dito isso, ele foi elevado às alturas, ele foi exaltado, e aqui
você vai ver na sequência, né, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então, 2 anjos aparecem nesse momento ao lado dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, a promessa da volta do rei, a promessa da volta do Senhor. Por que eu quero falar desse texto aqui? O que é importante aqui? Eu falei que Deus é espírito, Deus não tem corpo, mas agora, nesse momento, Jesus Cristo, que foi assunto aos céus, que foi elevado às alturas. Agora, meus irmãos, ele está à destra de Deus e intercede por nós. Agora, Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado, está à destra de Deus e intercede por nós. É por isso que eu e você podemos nos aproximar de Deus. É por isso que eu e você podemos nos chegar a Deus em oração, nós podemos nos aproximar do Senhor. Vamos ler Romanos, capítulo 8, só para você confirmar o que eu estou dizendo aqui. Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, olha, e aí você vai juntar aqui os 2 textos, ligar as 2 expressões. Romanos, capítulo 8, texto que todos já conhecem, ele diz assim, olha, quando Paulo faz aquelas perguntas, né, retóricas, e aí, mais uma vez, aqui deixa eu fazer uma propaganda, nós temos uma série de estudos aqui no canal da igreja, na Escola da Palavra, só sobre esse texto de Romanos 8, é um estudo que eu fiz a partir do livro do reverendo Ricardo Barbosa, então quem acompanhou aí foi uma bênção, o livro é muito bom, o livro do Ricardo Barbosa, eu não sei se eu estou com ele aqui na estante agora por perto para mostrar para vocês, mas o tema do livro é Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. E nós usamos esse texto, ele está por aqui em algum lugar na minha estante aqui, tá? Na minha frente aqui tem uma estante, ele está em alguma parte aqui. Mas Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, nós fizemos um estudo sobre Romanos 8, essas perguntas, depois você pode procurar aí no nosso canal, tá aí, você vai achar no canal aí da igreja. Mas eu quero fazer aqui uma pergunta, quando Paulo diz assim, olha, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Escuta essa, Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também intercede por nós. Então, o que acontece? Hoje, deixa eu aproveitar aqui até a fala da Deolinda. Ele mandou o seu Espírito para nos dar suporte. Deolinda, o Espírito veio habitar em nós. E você vai ver que eu vou voltar um pouquinho em Romanos capítulo 8, e você vai perceber como é que esse trabalho, por que ele falou também intercede por nós. Por que Jesus também intercede por nós? Veja, Cristo Jesus, quem os condenará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, é Deus quem declara você como justo. E isso ocorreu, essa declaração de justificação decorre da obra completa que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E assim, elevado à destra de Deus, também intercede por nós. É por isso que ninguém pode nos acusar, é por isso que ninguém pode nos condenar, porque a obra de Cristo é completa, a obra do Senhor foi completa. E era fundamental que ele fosse elevado à destra de Deus, porque hoje, agora nesse momento, nesse exato momento, Cristo Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado, está à destra de Deus, e intercede por nós. Isso já dá assunto aí para muito tempo, né? Porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer da gente, porque ele, como nós, também sentiu todas as dores, porque ele, como nós, também se identificou com a nossa fraqueza na carne. Ele foi tentado, mas sem pecado, e assim ele se habilita a ser um sumo sacerdote.
e, é claro, ele rasgou o véu de alto a baixo, lá na cruz, e assim ele permite que nós possamos entrar no Santíssimo Lugar e nós possamos ter uma comunhão perfeita com o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas deixa eu só completar aqui a ideia, volta um pouquinho aí em Romanos, Romanos aí no capítulo 8 também, quando ele diz assim, olha, que o mesmo Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Volta um pouquinho aí, Romanos 8, 26. E ele diz assim, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Viu, Deolinda? Você tinha falado aqui, o suporte, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Olha que bênção maravilhosa. O Espírito de Deus foi enviado e ele passa a habitar em nós. Você é casa de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você agora. Aquela minha pergunta que eu coloquei há pouco, né? Quando era criança eu perguntava, né? Criança espiritual, né? Dizendo assim, continuo sendo uma criança espiritual, mas eu perguntava isso, por que Jesus não ficou aqui na Terra? Por que Jesus não permaneceu aqui na Terra? Seria tão bom bater um papo com Jesus, perguntar para ele algumas coisas, mas não, Jesus está à destra de Deus, porque era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo fosse enviado. E veja, em vez de ter um só, e ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o nosso irmão mais velho. Em vez de ter um só aqui na terra, nós temos hoje a possibilidade, com a habitação do Espírito Santo, da presença de Deus na igreja, da presença de Deus em cada um de nós. Então, no plano de Deus, na perfeição de Deus, veja que maravilha. Deus enviou o seu Espírito. O Espírito habita em nós. Então, o que seria feito por um só, se Cristo ficasse aqui na Terra, nós teríamos um só, né? A presença dele, seria ótimo, mas Deus, no seu plano perfeito, na sua visão mais ampla e maravilhosa, que não erra, ele envia o seu Espírito, e o Espírito habita em nós. E olha que bênção, você acabou de ler em Romanos 8, que você tem uma dupla intercessão. Aqui, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece a vontade de Deus, ele sabe orar perfeitamente. Meus irmãos, muitas vezes eu não sei nem como abrir a boca, nem como orar, o que dizer. Essa é a verdade, eu não sei nem o que dizer diante de Deus, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele traduz a nossa oração imperfeita na linguagem, na fala perfeita de Deus. A gente ora tudo errado, mas o Espírito Santo, ele filtra a nossa oração, e ele intercede por nós sobremaneira, porque ele traduz na linguagem de Deus, na linguagem do Senhor, aquilo que nós precisamos efetivamente. Ele nos ajuda, ele intercede sobremaneira por nós. E aí você entende por que lá na frente, no versículo 34, ele diz que ele está à direita de Deus, quem? Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele também intercede por nós, porque o Espírito também intercede. Olha que maravilha! O Pai é quem recebe as nossas orações. O Pai, Deus Pai, recebe as nossas orações. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. E nós oramos ao Pai com auxílio,
com a intercessão do Espírito Santo. Olha que maravilha a Trindade Santa de Deus na prática, operando, e é por isso que Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é por isso que você compreende esse texto, porque o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, nós não conhecemos, né, a vontade de Deus, nós não conhecemos a profundeza do coração de Deus, né, mas o Espírito conhece. E aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade de Deus, e por isso ele aperfeiçoa a nossa oração, intercede por nós sobremaneira. E o Senhor Jesus, ressuscitado, em corpo glorificado, à direita de Deus, também intercede por nós. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. A gente está caminhando aqui, já está na hora de terminar o estudo de hoje. A Thalita está falando que maravilha, né? Falamos juntos aqui, Thalita. Que maravilha, que bênção. Então, está na hora de terminar o estudo, tá, irmãos? A gente tem que parar por aqui, o tempo está acabando aqui. Daqui a 30 minutos, exatamente, a gente começa o culto na Igreja das Américas e vocês são convidados a participarem, vai ser uma bênção, tem palavra, tem louvor, tem oração, então é o tempo de, mesmo que não possamos todos nós estar juntos nesse momento, mas é o tempo de estarmos em comunhão, unidos em espírito, buscando o Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas, eu paro por aqui, né? E no próximo encontro a gente vai dar sequência, não parou não, vou continuar no capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade, trazendo aqui a aplicação da confissão de fé, dos catecismos para a nossa vida. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, né? E que o Senhor nos conduza, o Senhor nos leve aqui, nos encaminhe para diante do Senhor, para a sua vontade, para a sua glória, sempre. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima aula da Escola da Palavra da Igreja das Américas. Um abraço, fiquem com Deus.